Luca Bassani, ao que tudo indica, pelo que eu vi até aqui, as declarações, principalmente do secretário Antony Blinken e da vice-presidente candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, será já virtual candidata, tem aquela frase, né, que é mais liso que quiabo. Então, quiabo perto dessa declaração é lixa 3, quer dizer, ou seja, foi mais liso que isso, é impossível. Então, a questão que a gente tem que colocar é a seguinte: qual é a grande repercussão caso fique demonstrado que Edmundo Gonzalez ganhou a eleição e, na verdade, essa vitória não foi reconhecida por Nicolás Maduro, que está falseando o resultado? A consequência será o isolamento internacional da Venezuela. Então, primeira pergunta que eu vou colocar, eu vou partir para o nosso economista aqui, o Leandro Ferreira. E é uma pergunta que mistura política com economia. A gente sabe que com a guerra da Rússia com a Ucrânia, a Europa e os próprios Estados Unidos estão carentes da importação de energia vinda do petróleo. Tá certo? Então, a Rússia está abastecendo a China, a Arábia Saudita resolveu não dolarizar a exportação do seu óleo. Pergunta-se, já estava se caminhando para o entendimento dos Estados Unidos com Nicolás Maduro, pelo qual os Estados Unidos passaria a ter ainda que limitada, uma relação comercial com a Venezuela. Em primeiro lugar, você acredita que essa eleição possa ter sido vencida pela oposição e que Nicolás Maduro está falseando? Existe esta possibilidade? Segundo, é fácil demonstrar esta possibilidade ou, se tratando de um regime autoritário, em que ele controla todos os órgãos, controla o judiciário, é difícil identificar esta fraude? E terceiro, identificada, quais seriam as possíveis consequências para o povo venezuelano de um fechamento do mercado da União Europeia, dos Estados Unidos e aqui também de alguns países do Mercosul? Leandro Ferreira, nosso economista, a competência dele independe da sua posição ideológica. Quero te ouvir. Boa tarde, Capês. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui, né, com os meus colegas de mesa e estamos todos aqui desde ontem acompanhando as eleições na Venezuela, o processo de apuração, né, e o que relatam os diversos observadores, alguns de própria iniciativa, outros convidados, né, mas certamente aquém do que precisaríamos, haja vista que o próprio governo do Nicolás Maduro convidou e desconvidou muita gente, né, não é um ou outro. Foi algo sistemático que levou a essa situação. Eu acho que nós temos aqui o seguinte cenário. Não é uma questão só de o quanto o processo foi... Leandro Ferreira, nesse momento a informação tem prioridade, você vai continuar falando. Nesse momento, Nicolás Maduro está sendo proclamado presidente da Venezuela. São estas imagens, estamos acompanhando Nicolás Maduro ganhando o prêmio Cara de Pau, já do século XXI, anunciando que ganhou a eleição e já se está se proclamando presidente da Venezuela. Enquanto acompanhamos imagens ao vivo de Maduro se autoproclamando rei da Venezuela, presidente da Venezuela, volta a fala com o Leandro Ferreira, que está fazendo uma análise completa das possíveis repercussões caso fique constatada a fraude nas eleições. Quais seriam as possíveis repercussões econômicas, que é o que dói no bolso, desta fraude, caso ela venha a ser confirmada? Enquanto estamos com imagens ao vivo, a palavra segue com o economista, professor Leandro Ferreira. Com a palavra. Bom, vamos lá, voltando aqui, até porque estamos ansiosos por essas informações que chegam a cada minuto. Mas há dois cenários aqui. Uma é o processo de votação, o procedimento eleitoral e de apuração. Nessas etapas, sempre se desconfia, ainda mais numa situação em que a confiança num país como na Venezuela é baixa, né, que se pode haver intervenção do aparelho do Estado ou do governo e modificar os resultados que deveriam ter sido os apurados. Os observadores internacionais têm relatado que o processo de votação nas eleições venezuelanas é seguro.
A apuração, a gente está vendo que tem muita gente receosa e aguardando a divulgação das atas oficiais. Onde reside o maior problema no caso das eleições da Venezuela? É que ser legítimo o processo de votação e correr tudo bem ao longo da apuração não significa que foram eleições justas. E aí nós temos que levar em conta um cenário um pouco mais amplo sobre considerar justo ou não. Não é justo que uma das candidatas em condições de disputar não tenha podido se inscrever. Não é justo que as pessoas fora do país que desejaram e tentaram votar, desde que de acordo com as regras, não tenham conseguido votar, que pessoas não tenham conseguido voltar para a Venezuela para votar, que locais de votação tenham sido fechados e assim por diante. Então eu entendo que essas eleições na Venezuela, elas carecem de uma legitimidade para poderem dizer que foram eleições justas. E num resultado tão apertado, com 51,2% para o candidato vencedor, isso significa sim que é preciso olhar para isso de forma atenta e ir atrás da informação correta sobre quem ganhou essa eleição. O ponto é que, se houver qualquer questão, tanto no procedimento de votação quanto no critério de justiça dessas eleições, o que será ferido é o Acordo de Barbados, do qual o Brasil participou, do qual países da Europa participaram e do qual a ONU participou. Esse acordo é o que previa a possibilidade de os Estados Unidos voltarem a comprar petróleo da Venezuela, né? Desde que as eleições transcorressem em patamares aceitáveis de transparência, de legitimidade e assim por diante. Se verificar que, seja no processo de votação, seja em outros momentos, não houve justiça, o acordo estará descumprido e, portanto, os Estados Unidos podem voltar a aplicar a sanção completa de não adquirir petróleo, o que significa claramente um dano para a Venezuela, mas especialmente para o povo da Venezuela. O Brasil, e eu compactuo com isso, tem uma posição de sanções prejudicam mais ao povo do que aos governos. Tanto é que os Estados Unidos, quando relaxou essas sanções para cumprir o Acordo de Barbados no que era parte dele, a pobreza caiu na Venezuela. Eu espero que a gente não volte a ter sanções e que essa eleição seja tirada a limpo, com Maduro ou sem Maduro, mas com o cumprimento daquilo que é interesse do povo venezuelano. Luca Bassoni, eu quero ouvir o Davi Andrade, mas aproveitando você mais um pouco, a União Europeia ainda não se pronunciou a respeito disso. Eu estava achando o seguinte, o Antony Blinken, naturalmente, ele já é liso que nem um quiabo. A Kamala Harris também está sendo muito prudente. Qual a perspectiva de que os Estados Unidos, que têm interesse econômico em voltar a importar petróleo da Venezuela, devido à crise energética provocada pela guerra, tanto no Oriente Médio quanto na Rússia, os Estados Unidos pode vir, como disse agora o professor Leandro Ferreira, nos termos do Acordo de Barbados, voltar a sancionar a Venezuela e também a União Europeia? Se isso, na sua visão, é possível e se a União Europeia pretende se manifestar e se já há algum indício, alguma questão que coloque em dúvida essa autoproclamação do Nicolás Maduro. Rapidamente, que eu quero também ouvir na sequência, nesse debate, rapidinho, aqui na nossa mesa do Linha de Frente. Quero te ouvir. Principais diplomatas da União Europeia, Josep Borrell, se manifestou de uma forma muito semelhante a Kamala Harris e também a Antony Blinken, dizendo que espera que o desejo do povo venezuelano seja respeitado e que as eleições, uma vez atestadas como limpas, possam ser verificadas e, de fato, atestadas como legítimas para dar vitória a Maduro ou a Edmundo González. Então, a gente vê que é uma posição muito semelhante aos americanos pelos interesses econômicos, mas todos sabem que grande parte dessa miséria generalizada na Venezuela, esse sentimento de insatisfação e de preocupação com um país que já foi, na década de 90, um dos mais democráticos, um exemplo dentro da América Latina, tem muito a ver com o governo Maduro, que foi consistente em acabar com as instituições de Estado, como a Suprema Corte, como também a própria Corte, a própria instituição eleitoral, né, a Justiça Eleitoral do país, e transformar a Venezuela em uma verdadeira República das Bananas, uma ditadura que é elogiada pelo Irã, pela Síria, pela Coreia do Norte e está fora da realidade dos demais países do continente, onde até mesmo os líderes democráticos de esquerda, que foram eleitos pelos seus povos, têm se colocado
contrariamente ao processo conduzido na Venezuela, exemplo de Gustavo Petro na Colômbia, um país fronteiriço que recebeu mais de 1 milhão de refugiados venezuelanos, e também outro ícone da esquerda latino-americana, Gabriel Boric, que espera ver esses resultados chegarem para se manifestar, mas também insatisfeito com aquilo que foi apresentado ontem nas primeiras horas da noite, quando a contagem começou a ser feita. Muito bem. Fica conosco, Lucas, vai acompanhando o debate. Agora, Davi Andrade, eu estou achando uma posição cínica dos países que se manifestaram até agora. Como quem diz, te vira aí, povo. Se vocês provarem para mim que houve fraude, aí eu vou adotar sanções contra a Venezuela. Mas mostrem para mim. Como é que eles vão mostrar se ele controla todos os centros de poder? Controla a imprensa, controla o judiciário, controla as Forças Armadas? De que maneira o povo vai poder demonstrar que houve fraude? Eu quero saber qual a sua posição sobre essa mureta em que estão se equilibrando todos os países liderados pelo já trêmulo Joe Biden. Se ele em cima do muro, é capaz dele cair. Queria te ouvir. Boa tarde, professor Capês. Boa tarde a todos da mesa. Sempre uma honra participar. É uma coisa impressionante, né? Antes de te responder, Capês, eu queria... Ele está segurando um livrinho ali, vocês viram isso? É um livrinho minúsculo, deve ser a Constituição da Venezuela, não é uma coisinha parecendo uma caixa de fósforo. Deve ser muito emblemática essa imagem. Se fosse a Constituição, não estaria aparecendo dentro da mão dele. Mas é uma coisinha, tamanho de uma caixa de fósforo. Ah, bom, aí sim. É emblemático isso, né? Porque eu acho que vem da Venezuela um exemplo muito contundente de como a democracia, como muito bem disse o Leandro aqui, não se resume ao sufrágio, não se resume ao momento do voto, né? A democracia é um todo, né? A democracia é o império das leis e lá nós não temos nada disso. Nós temos, como você bem disse, uma Suprema Corte aparelhada e dominada, um puxadinho de lá, o TSE deles lá, né? O CNE, totalmente dominado e aparelhado, as Forças Armadas totalmente aparelhadas, né? As instituições, o parlamento não tem autonomia nenhuma. Então, o exemplo que vem da Venezuela, esse mau exemplo, claro, né? Nos diz muito sobre a necessidade que a democracia se consolide como o império das leis e não o império dos homens, né? E nós estamos lá vendo o quê? Um ditador, uma figura detestável sob o ponto de vista, qualquer ponto de vista, né? É uma figura detestável esse Maduro. Eu não consigo não tem nem adjetivo para esse cara. E aí dominando um país que foi, né, Leandro? Uma das maiores economias da América Latina, um dos maiores PIBs da América Latina. Destruiu um país, jogou o país no lixo, 80% da população na miséria, 50% na miséria absoluta. Quer dizer, é um escárnio. E as grandes economias do mundo, como os Estados Unidos, como você muito bem disse, em cima do muro. Em cima do muro. Gente, se não tiver... É claro que a eleição foi fraudada, é claro que nós estamos falando de uma fraude. E é claro que o povo venezuelano, pobre, coitado, não vai ter condição nenhuma de demonstrar à comunidade internacional o tamanho, o quilate dessa fraude, né? Se o mundo civilizado, o que se diz civilizado, não se organizar e combater de frente esse déspota, a Venezuela vai ficar mais 6 anos com o pior cenário, sob o ponto de vista humanitário, talvez um dos piores cenários do mundo. Todo mundo querendo sair, morrendo de fome. É um escárnio, sabe, o Capês? A oportunidade é agora. O Felipe até nos disse aí, né, o Felipe Monteiro, nosso querido, aqui nos bastidores, né, que vamos aguardar até janeiro. Se nada for feito, sob o ponto de vista de influência dos países do mundo civilizado, com força, se nada for feito, ele vai continuar, vai se perpetuar por mais 6 anos e o chavismo vai continuar dominando a Venezuela até que o país, enfim, se acabe, né? São 14 horas e 28 minutos. 14 e 28. Ana Beatriz Hirsch, como é que ficou essa questão? Parece, ao que tudo indica, que teremos a perpetuidade de uma ditadura de esquerda implantada na América do Sul. A América do Sul, infelizmente, voltando a viver o fantasma dos regimes ditatoriais, agora uma ditadura de esquerda. Ou será que a eleição foi limpa? Porque o Felipe Monteiro disse, eu garanto aqui que o Maduro vai perder a eleição porque a oposição vai ganhar, Capês. Eu estou te dizendo que a oposição vai ganhar. Aí eu falei, olha, a oposição vai perder, a oposição vai ganhar. Eu estou dizendo, você não entende política internacional. Falei, tá bom então. Agora, eu tô louco para dar os parabéns ao Felipe Monteiro, que aqui, no Linha de Frente, deu um furo de reportagem,
Felipe Monteiro antecipou o resultado das eleições da Venezuela com muita competência. Mas acho que Maduro está dizendo, Felipe, não vou deixar você acertar. Ana Beatriz Hirsch, que tristeza. Capês, boa tarde à nossa audiência, é bom estar de volta. E assim, é muito triste que este seja o nosso assunto hoje, porque a gente vem falando bastante sobre essas eleições na Venezuela e as preocupações que temos sobre a idoneidade e a transparência dessas eleições. O Leandro colocou de forma muito acertada que quando a gente fala em eleições limpas, a gente não fala apenas daquele momento exato da votação, a gente fala de todo o processo eleitoral. A gente lembra que a Maria Corina foi impedida de se candidatar, supostamente porque ela perdeu o prazo de inscrição, porque o sistema estava fora do ar. A gente lembra que muitas pessoas, especialmente aquelas que estão morando fora da Venezuela, foram impedidas de conseguir regularizar o seu título de eleitor. E isso é extremamente importante ao se analisar que justamente as pessoas que saíram da Venezuela são provavelmente aquelas que são mais contra o Maduro e o governo dele, porque senão elas não teriam deixado o país. Então, a gente tem aí uma série de elementos que levam a uma certa desconfiança da idoneidade, da legitimidade dessas eleições. O último desses episódios foi, inclusive, quando o próprio Maduro se comprometeu a trazer observadores internacionais e ele acabou fechando as fronteiras da Venezuela, impedindo que esses observadores chegassem para, olha só, observar. Então, a gente tem um momento de muita apreensão e é perfeitamente compreensível que os chefes de Estado internacionais estejam agindo com certa delicadeza ao proclamar essa vitória, porque é isso, é tudo muito mal contado, como diz a língua popular. Agora, se a oposição e as entidades internacionais vão ter forças para conseguir provar que houve algum tipo de fraude, além de todo esse contexto que eu coloquei para vocês, é algo a se ver nos próximos capítulos. Existem aí burburinhos que as atas oficiais não foram divulgadas, uma divergência na contagem de votos, tem lugares que tem mais de 100% dos votos. Então, assim, é tudo muito prematuro. O que me chama a atenção é ele já estar se declarando presidente novamente diante de um contexto como esse. Muito bem. Agora eu quero falar com a doutora Raquel Gallinatti. Doutora Raquel Gallinatti, numa democracia em que há transparência, todos os dados são divulgados, é mais fácil você lidar com a questão da segurança pública. Você tem dados oficiais, você tem uma polícia democrática, você tem instituições fortes que estão atuando. Agora, como fica essa questão em que estamos num regime que se perpetua desde 1999, com uma crise econômica, um abismo social se acentuando e organizações paramilitares, grupos de narcotraficantes, exportação de drogas, eles penetram esporadicamente na Amazônia brasileira para praticar crimes. Como fica a questão de uma polícia, de autoridades atuando numa ditadura? Porque se mexem com algum dono de cartel que seja ligado ao chefe do poder, vai lá e dá um toque e fala, para com isso. Como você, responsável pela segurança pública de um grande município, delegada de polícia, ex-presidente do sindicato de policiais, vê essa questão, o trabalho da polícia para garantir segurança pública num regime como esse? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a nossa seleta audiência. Boa tarde, meus amigos de bancada e sempre mestre professor Fernando Capês. O que a gente está percebendo é a ausência de democracia. Nós estamos percebendo um Estado sanguinário, ditatorial, em que a base democrática seria existir eleições transparentes, limpas, auditáveis, que sim representassem verdadeiramente, genuinamente a vontade do povo. Na ausência de democracia, não existe uma polícia democrática. Instituições democráticas não existem em sistemas que são implementados à base de sangue, de morte, de miséria por um ditador. Então, ali, infelizmente, eu não visualizo uma polícia democrática, aquela que assegura, que garante o exercício de direitos e garantias individuais. Muito pelo contrário, a polícia ali é instrumentalizada para perpetrar um ditador
no poder. E o que a gente percebe é que os países da América Latina, em sua maior parte, com exceção do Brasil, já se manifestaram no sentido de exigir uma transparência, uma auditoria, uma prestação de contas à comunidade internacional. Obviamente, as grandes potências mundiais, ora preferiram ficar em cima do muro, ora preferiram parabenizar, como a China, como a Rússia, como outros países que são exemplos também de ditadura. Agora, o que a gente percebe é uma situação em que a comunidade internacional está vivenciando uma ditadura grave, uma ditadura que está cada vez mais se fortalecendo sobre a miserabilidade, sobre a crueldade, sobre a destruição de qualquer garantia de direitos humanos no Estado democrático. E pior, com as mãos atadas. Porque quando a gente fala em soberania de um Estado, nada a comunidade internacional, muito menos a ONU, pode fazer para interceder e salvar o povo venezuelano que vive numa miserabilidade não só de fome real, como numa miserabilidade democrática. Luca Bassani, há alguma informação sobre o pronunciamento da União Europeia e dos principais países da Europa Ocidental acerca dessa autoproclamação, ou pelo menos do resultado da eleição contestado veementemente pela oposição? E número 2, Joe Biden, será que ele já sabe o que está acontecendo na Venezuela? Então, porque ele não se manifestou ainda. Será que ele sabe que teve eleição na Venezuela? Como é que está a situação do nosso querido Joseph Robinette Biden, o candidato de esquerda dos Estados Unidos, que já está para lá de Bagdá? Pois é, Capês, nós vemos que até agora, aqui na Europa, os governos que são de direita, muitos deles foram pela mesma linha de Lacalle Pou do Uruguai e de Javier Milei, não com tanta verborragia, mas não reconhecendo os resultados. Aqueles governos de centro e de esquerda foram pela linha oficial do bloco europeu, dizendo que vão esperar verificações antes de confirmar, mas que esperam que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. Quanto aos Estados Unidos, nós tivemos até agora, como bem dissemos no começo do programa, só falas de Antony Blinken, chefe da diplomacia norte-americana, e de Kamala Harris, vice-presidente e atual candidata à presidência. E sempre de maneira bastante neutra, não fazendo nenhum tipo de acusação e dizendo que ainda vão averiguar. Eu até acabei de levantar agora há pouco a lista de países que de fato reconheceram a eleição na Venezuela sendo vencida por Nicolás Maduro. Nós temos, então, a Rússia, a China, o Irã, fora das Américas, apenas esses três países de regime autoritário, um deles, no caso a China, de partido único, outros dois, nós sabemos, Putin, ele é eleito de uma maneira muito semelhante ao que é eleito Maduro, ao que foi eleito Maduro, com eleições altamente contestáveis, com muitos indícios de fraude e sem ampla oposição e sem liberdade de imprensa, principalmente, ou liberdade dos tribunais de atuarem sobre casos de corrupção ou de casos em que o governo seja acusado de ter cometido erros, ao mesmo tempo que o Irã, sabemos, uma das piores ditaduras que temos no mundo islâmico. Partindo para a América do Sul, apenas a Bolívia, o país de Honduras, também Nicarágua e Cuba reconheceram o resultado como Maduro sendo vencedor. Nós vemos claramente uma vertente ideológica, enquanto aqueles países democráticos, sejam de governo de esquerda ou de direita, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Chile, ou até mesmo o caso do Brasil, preferiram manter-se neutros e esperar por novos resultados. Isso mostra claramente aqueles países que têm uma esquerda democrática, que é justa, que representa, obviamente, grande parte da população que quer esse governo mais progressista, e daqueles outros países que são governados também pela esquerda, mas que acaba sendo uma esquerda mais ditatorial, que não tem respeito pela democracia, pelas liberdades individuais, pela liberdade de imprensa e das cortes, e também acabam se alinhando diretamente com o governo Nicolás Maduro. Já eram, mas agora com o reconhecimento dessas eleições que tem uma contestação tão ampla, acaba sendo mais um fato que referenda este acontecimento. Nós vamos ficar aqui acompanhando, esperamos que o presidente Joe Biden se manifeste, considerando que os americanos participaram do Acordo de Barbados, como o Leandro bem trouxe, e tinham como objetivo reduzir as sanções econômicas em troca de uma eleição
minimamente democrática dentro do país, mas sabemos também que um presidente de saída, que mesmo com os democratas vencendo, Joe Biden inevitavelmente deixará a Casa Branca no começo do ano que vem, ao mesmo momento em que começa esse novo mandato na Venezuela. Muito provavelmente tudo pode acontecer e ele opte por esse caminho de maior neutralidade, empurrando a responsabilidade para Kamala Harris e até mesmo para Donald Trump, que acabará se manifestando numa linha bem parecida com Javier Milei e outros líderes da direita mundial. Perguntar, diante da tibiez do governo Biden, what about Donald? O Trump, então, ainda não se manifestou, é isso? Estamos aguardando com ansiedade a manifestação de alguém que saia do muro. Ou diga que foi ok, parabéns, Maduro, você é o novo presidente, ou diga que as eleições são suspeitas. Donald Trump ainda não se manifestou? Pelo que é importante mencionar que o Donald Trump ele utiliza duas redes sociais diferentes, a Truth Social, que é uma rede social dele, e agora, quando foi reabilitado nas demais redes sociais, também no X. Pelo que foi divulgado até agora, não há nenhum tipo de comunicado oficial. Estou checando mais uma vez, já que Donald Trump está muito ocupado com questões da campanha interna americana, até mesmo contestações sobre seu vice, J.D. Vance, feita pelos democratas. Ele está viajando muito pelos estados, pêndulo nos Estados Unidos, e acabou não se focando nessa questão, mas com certeza ele que sempre tem uma posição muito clara em relação a acontecimentos fora dos Estados Unidos, seja com o Irã, seja com a Rússia, seja com Israel, seja também na América Latina, ele deve se manifestar. Eu ficarei aqui de olho, qualquer novidade volto logo e trago aqui para nossa audiência também em primeira mão.